Olá, quero dar as boas-vindas a você que participa do nosso culto online da FLT. Sejam bem-vindos para esse momento bem especial. E hoje celebramos em conjunto o culto de Pentecostes. E para esse culto somos saudados pelo nosso Deus com as palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Jesus Cristo diz: "Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra." Esse verso está dentro do contexto do momento em que Jesus sobe aos céus. Na última quinta-feira celebramos o dia de Ascensão e a gente pôde experimentar exatamente essa realidade de que Jesus sobe aos céus e deixa aos seus discípulos a promessa da vinda do Espírito Santo. E nesse contexto, Jesus promete para eles que eles iriam receber um poder, o poder que vem de Deus, que é o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo que vai descer sobre eles para capacitá-los, dar a esses discípulos as forças necessárias para serem testemunhas. Testemunha é uma pessoa que viu, que experimentou algo e que fala para outros a partir daquilo que elas viram e experimentaram. Os discípulos viram tudo o que aconteceu com Jesus, viram a sua morte, foram testemunhas da sua ressurreição e agora vão ser testemunhas de Jesus, anunciando este evangelho até os confins da terra. E é interessante que o livro de Atos ele é construído a partir desse versículo. Se você ler o livro de Atos com atenção, você vai perceber. Primeiro tem um bloco que fala do testemunho dos discípulos em Jerusalém, depois na Judéia, na Samaria, e depois do capítulo 10 em diante, nós vemos o testemunho do Evangelho sendo espalhado por Pedro, por Paulo, pelas viagens missionárias, até chegar em Roma. Roma, naquela época, era conhecida como os confins da terra. A gente até conhece a famosa frase, né, que todos os caminhos levam a Roma. A gente poderia também dizer o contrário, que de Roma depois todos os caminhos levaram o Evangelho até chegar aqui no Brasil onde nós estamos. Essa palavra quer nos acompanhar nesse culto, ou seja, Deus prometeu mandar o seu Espírito e ele cumpriu. E Pentecostes é esse momento especial que nós celebramos a vinda do Espírito Santo, daquele que é o Consolador, daquele que nos convence do nosso pecado, da justiça, do juízo, que nos fará lembrar todas as palavras que Jesus nos ensinou, que nos santifica, que nos concede seus dons para o serviço e que também transforma a nossa vida para que possamos viver do fruto do Espírito. Ou seja, Pentecostes é um dia muito especial, é o aniversário da igreja, é o dia em que nós celebramos o início de uma visão e de uma tarefa missionária que Deus, através do seu Espírito, concede aos discípulos e a você e a mim no dia de hoje. Nós iniciamos esse culto na presença desse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e que nos quer dar esse poder para sermos testemunhas do seu Evangelho nesse mundo. Convido você a baixar sua cabeça para termos uma palavra de oração. Bondoso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos que neste culto especial de Pentecostes somos saudados por ti com a palavra de Atos dos Apóstolos. Essa promessa que se cumpriu naquele dia de Pentecostes, quando os discípulos estavam trancados numa casa, orando, esperando o derramamento do teu Espírito, do poder que lhes capacitou a ser testemunhas, não só em Jerusalém, na Judéia e na Samaria, mas em todos os confins da terra. Hoje estamos nós aqui, Senhor, celebrando esse culto, na certeza de que tu continuas nos dando o teu Espírito Santo, que nos capacita para o testemunho, que nos santifica na tua palavra e que nos faz reconhecer o nosso pecado diante de ti e que nos concede o entendimento para que possamos também testemunhar do teu amor e viver da tua graça e do teu perdão. Abençoa, Senhor, o nosso culto, estejas tu conosco, guardando e nos abençoando. E isso nós te pedimos no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém.
Nós queremos agora cantar em conjunto um hino de Pentecostes e em seguida ouvimos a pregação que será trazida pelo estudante João Henrique. Vento que anima e faz viver, vento que empurra e faz mover, vento que dá vida, vida de alegria, sopra sobre nós de noite, noite e dia. Vento que é espírito de luz e amor, vento que acalma e é consolador, vento que consagra a todos neste dia, enche-nos de paz, de amor e alegria. Vento que anima e faz viver, vento que empurra e faz mover, vento que dá vida, vida de alegria, sopra sobre nós dia e noite, noite e dia. Vento que é espírito de luz e amor, vento que acalma e é consolador, vento que consagra a todos neste dia, enche-nos de paz, de amor e alegria. Celebramos neste fim de semana o domingo de Pentecostes, domingo que rememora o cumprimento da promessa feita por Jesus, instantes antes de sua ascensão aos céus, onde Jesus prometeu aos seus discípulos que o Espírito Santo desceria sobre eles e lhes daria poder para serem suas testemunhas em toda Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O envio aconteceu no tempo da festa da colheita, comemoração judaica que acontece sempre 50 dias após a Páscoa, sendo denominado na língua grega como período de Pentecostes. Pentecostes significa o 50º dia. A descida do Espírito Santo também é cumprimento das promessas feitas ao longo da história do profetismo no Antigo Testamento, onde o Senhor prometeu derramar do seu Espírito sobre o seu povo. O texto previsto para nós hoje dá um pouco da dimensão do que significa esse derramamento para a nossa vida de fé, trazendo também implicações sobre como esse derramamento do Espírito em Pentecostes não diz respeito apenas a um acontecimento passado, mas diz respeito a uma ação contínua do Espírito de Deus, que remete também à nossa realidade. Diante dessas palavras, convido todos e todas que nos acompanham neste momento a ouvirmos a leitura do texto previsto que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 17. Passo a ler na versão Almeida Revista e Atualizada. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes do espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Até aqui. Algo importante a se considerar diz respeito ao contexto desta carta que Paulo dirige à comunidade de Romanos. Paulo escreve essa carta para uma comunidade que vivia muitos conflitos internos. E o principal deles, o qual também é retratado no texto que acabamos de ouvir, se dá numa espécie de tensão entre a lei e a graça. Uma tensão que está implícita nesse texto. Tensão esta que acabou causando distorção no que os cristãos entendiam, tanto por graça, quanto também no que entendiam por lei.
E algo importante nesse contexto se faz fundamental para que nós prestemos atenção ao olharmos para esse texto, antes de adentrarmos nesse texto. Quando nós entendemos de forma equivocada algum dos dois âmbitos, seja a lei ou a graça, certamente entenderemos o outro da forma equivocada automaticamente. Se erramos o entendimento de lei, não entendemos a graça e vice-versa. No versículo 14, o apóstolo nos chama a atenção para um entendimento fundamental da graça. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que afinal é ser guiado pelo Espírito? Paulo faz essa colocação por dois motivos. Primeiro, para fazer oposição ao entendimento equivocado de que a lei por si mesma salva o ser humano. O cumprimento da lei nos liberta do pecado. Não. Isso é um grande equívoco no que diz respeito à fé cristã. E segundo ponto, Paulo também faz essa afirmação para chamar a atenção dos seus destinatários, através do versículo 14, para aquilo que é de fato viver na graça de Cristo. Ser guiado pelo Espírito não é uma tarefa ou um dever que a gente tem que cumprir, mas sim a consequência da graça de Cristo dada a nós, em seu sacrifício na cruz. Consequência esta, a qual se torna parte de nossa vida, quando vivemos em obediência à palavra ouvida, cumprindo os mandamentos que Jesus nos deixou para que obedecêssemos. No versículo 15, Paulo afirma: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Que espírito de escravidão é esse? E por que ele atemoriza? Nada mais diz respeito do que o pecado como realidade em nossa natureza. O pecado traz esse espírito de escravidão, corrompendo nossos desejos, as nossas vontades, resultando em pensamentos, atitudes, falas ou omissões que torna concreta a nossa corrupção diante de Deus por conta do pecado. Corrupção esta que nos escraviza, que escraviza o nosso espírito. A função da lei nas Sagradas Escrituras não é de nos escravizar, mas sim de tirar a escama de nossos olhos espirituais, escama que nos impede de enxergar o que de fato nos escraviza, que é o pecado. E essa escravidão não é temporária. Sem a graça de Deus, ela é sim como uma prisão perpétua, da qual nós, por nós mesmos, não temos a mínima condição de nos libertar. E a perpetuação dessa escravidão veio através da condenação à morte, resultado da desobediência da humanidade ao comer do fruto proibido. Se comerdes o fruto, certamente morrerás. Paulo certamente remeteu a essa realidade relatada em Gênesis 2, quando o próprio Paulo afirmou em Romanos 6:23, pouco antes de nosso texto, afirmando que o salário do pecado é a morte. A função da lei é trazer à tona a realidade da mortalidade do ser humano em seu pecado. E a graça de Cristo foi entregue para que essa mesma humanidade fosse liberta dessa prisão perpétua a qual nós fomos condenados pelo nosso pecado, pecado com o qual nascemos. E por isso, ainda em Romanos 6:23, Paulo completa, afirmando que, em contraponto com a condenação pela morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por esse motivo, não precisamos temer a morte eterna, pois o dom gratuito de Deus nos tornou seus filhos. Filiação essa que nos dá completo acesso ao Pai, que por meio da fé em Cristo traz essa expressão Abba Pai, contida no fim do verso 15. Essa é uma expressão a qual demonstra a intimidade que nós podemos ter com Deus por meio da fé do nosso Senhor Jesus Cristo, significando Paizinho, Pai querido, uma expressão dessa intimidade.
No verso 16, Paulo afirma que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Que testemunho é esse ao qual Paulo se refere? Podemos entender que certamente esse testemunho não diz respeito a algo abstrato, que fica apenas no mundo das ideias, apenas na nossa mente, longe de uma realidade concreta como comunidade cristã. Pelo contrário, esse testemunho é tão concreto quanto a palavra de Deus, a qual diz respeito ao que está escrito em cada uma de nossas Bíblias. O testemunho do Espírito de Deus em nosso espírito, a qual Paulo se refere, nada mais é do que a prática da obediência aos mandamentos de Deus. Obediência essa que só conseguimos praticar pela ação do Espírito Santo por meio da palavra ouvida. Aqui deixo um questionamento para que todos nós reflitamos. Ao olharmos para a nossa vida de fé, será que podemos enxergar esse testemunho? Será que em nós o testemunho de que somos filhos de Deus tem se concretizado em nosso dia a dia? No versículo 17, Paulo destaca as consequências decorrentes da filiação que nós recebemos por parte de Deus em Cristo Jesus, afirmando que se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Essa herança a qual Paulo se refere diz respeito à esperança de salvação e de vida eterna em Jesus Cristo. E é exatamente por conta dessa esperança que nós podemos ter a mesma convicção de Paulo, que ele expressou na segunda parte do versículo, onde o mesmo afirma que com Cristo nós sofremos, se nós sofremos com Cristo, seremos também glorificados com Cristo. No que diz respeito à salvação e à vida eterna, que Deus preparou para cada um de seus filhos. Não importa que medida ou intensidade seja o sofrimento que nós passamos, estamos vivendo ou ainda iremos encontrar em nossa vida. O que mais importa é que se nós estamos com Cristo, esse tal sofrimento certamente terá um fim. Podemos entender com essa perspectiva desse versículo 17 as palavras de Cristo aos seus discípulos, ditas pouco antes do mesmo ser preso e levado à cruz, onde ele diz para cada um de nós, assim como ele disse aos seus discípulos naquele momento: essas coisas vos tenho dito para que em mim tenhas paz. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se estivermos com Cristo, passaremos por qualquer aflição que possa acontecer. E nós alcançaremos a vitória. Vitória essa que não necessariamente é a superação dessas aflições. Nós teremos sempre aflições nesse mundo. Não estamos livres de nenhuma aflição. Mas a vitória diz respeito à própria salvação e vida eterna com Deus. Neste tempo de Pentecostes, não deixemos cair no esquecimento essas palavras de consolo que são ditas por Jesus Cristo e também não deixemos de guardar, não deixemos de lembrar das palavras que Paulo diz. Palavras de Paulo que também ajudam a reforçar o quão é vital que nós permanecemos na nossa esperança em Cristo, nos mantendo obediente à palavra ouvida, independente das aflições. O Espírito Santo foi deixado para que, pela ação dele, por meio das Sagradas Escrituras, possamos viver com Cristo, por Cristo, com Cristo e em Cristo, até o fim. Que essa palavra possa nos impulsionar a permanecer em obediência ao Evangelho deixado a nós e a nos perseverar nessa obediência até o fim de nossas vidas aqui na Terra. Amém. Jesus Cristo diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Este verso quer também nos acompanhar agora, quando ouvimos a palavra do Senhor. Queremos amar esta palavra e guardá-la.
e que essa palavra habite ricamente em nosso coração, em nossa vida, em nossas comunidades e que possamos, a partir do culto de hoje, também receber esse poder que Deus nos dá a partir do seu Espírito para sermos testemunhas na nossa família, na nossa casa, para sermos testemunhas de Jesus na nossa vizinhança, para sermos testemunhas de Jesus nos lugares para onde Ele nos envia. Por isso queremos também receber a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus levante o seu rosto sobre ti e te dê a sua paz, agora e para todo sempre. Amém.